Graças e paz, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Rodrigo Lima, servo do Deus Altíssimo, tá? É muito bom ter você aqui de novo, né? Toda semana aqui, para darmos continuidade às nossas videoaulas da Escola Bíblica Dominical Classe Adultos, né? O terceiro trimestre de 2023. Com o tema da revista A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E chegamos na lição de número 11, que tem a data de 10 de setembro de 2023. Cultivando a convicção cristã, tá? Cultivando a convicção cristã é o tema da lição. Pessoal, eu não sei se vocês observaram, né? Mas toda semana eu tô tipo num cenário novo. A gente teve semana no vídeo passado só o tijolo, né? Por quê? Porque tá tendo uma reforma aqui em casa, então eu tô assim sem espaço, tá? Eu tô assim improvisando, tá? Mas brevemente vai melhorar a fotografia das filmagens, tá, pessoal? Agora me diz uma coisa, você tem convicção da sua fé? Você é um verdadeiro cristão? Por que você é cristão? Você tem certeza da sua salvação? Pois é, são esses temas que a gente vai abordar a partir de agora. Então, seja bem-vindo, porque a TV BD está no ar. Pois é, meus irmãos, então dando continuidade, o texto áureo da nossa lição diz assim: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Ok? A verdade prática diz assim: o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidade, tá? A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao 12, tá? Aqui, pessoal, o comentarista da revista, tá? Da lição, melhor dizendo, o pastor Douglas Batista, tá? Nos fornece o seguinte para entendermos o tema da lição. Os objetivos da lição primeiro, estimular a convicção espiritual nos cristãos, tá? A partir da confiança em Deus. Então é necessário que você confie em Deus, tá? Como, por exemplo, o que a gente vai usar para isso? O poder do Espírito Santo, confiança em Deus e fidelidade na pregação, tá? Segundo é combater a necessidade de uma vida irrepreensível de modo que glorifique a Deus, como por exemplo, retidão nas ações, tá? Reputação ilibada e vida irrepreensível. E terceiro, reconhecer que o amor sacrificial e o abnegado trabalho são essenciais para o crescimento do reino, como por exemplo, o bem-estar comum, dedicação altruísta, tá? A introdução da lição diz assim: a palavra-chave dessa lição, tá? É convicção. Então vamos definir essa palavra, tá? De acordo com o dicionário Wise, acho que é essa a pronúncia, tá? Convicção é a crença ou opinião firme a respeito de algo, tá? Com base em provas ou razões íntimas, ou como resultado da influência ou persuasão de outrem, ou seja, convencimento, tá? Então, diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. Não cabe ao salvo esmurecer em meio às tribulações, mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação, tá? Então, Filipenses 3,13 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me
das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante. Ou seja, é sempre em frente, sempre focado no alvo que é Cristo Jesus. Tá? Então, nesta lição, estudaremos os aspectos espirituais, moral e social que formam a convicção de nossa fé cristã. O objetivo é despertar em toda ou em cada cristão o desejo de ser autêntico, tá? Embaixador de Cristo em um mundo de trevas, tá, pessoal? Tópico primeiro, convicção espiritual. Ponto 1, poder do Espírito, tá? Vamos lá, então, por orientação divina, o Evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão que um homem lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos, tá? A partir dessa revelação, a mensagem da cruz ela foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônica, tá? Então o apóstolo deixa claro que o evangelho não foi pregado como um mero discurso racional, tá, pessoal? Mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, tá? Então Paulo aqui ele explica, tá, que não transmitiu ou apresentou o evangelho de forma puramente lógica, tá, pessoal? Intelectual ou argumentativa, sem o poder transformador e a convicção espiritual que deveriam acompanhar a mensagem, tá? Então, nesse caso, o evangelho ele foi ministrado com ousadia no poder do Espírito, de modo que resultou na salvação e libertação dos tessalonicenses, tá? Assim, podemos afirmar que na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus ela é reduzida a mero intelectualismo, tá? Humano, e seu resultado é ineficaz na transformação de vidas, tá? É por isso que toda pregação e ensino da palavra de Deus deve ter como objetivo transformação de vidas, tá? Eu não estou falando, pessoal, do reteté, do pula-pula, do falar línguas estranhas, né? Nada disso. Daí é uma outra situação. Eu estou falando do evangelho que transforma. O evangelho é transformador. Se não houver transformação, alguma coisa está errada com esse cabra aí. Talvez ainda não encontrou Cristo verdadeiramente, tá? Ponto 2. Confiança em Deus. O apóstolo declara que mesmo tendo padecido e sido agravados, né, em Filipos, sua fé não estava abalada, tá? Ele se refere à perseguição sofrida antes de pregar em Tessalônica, tá? Paulo e Silas, eles tinham sido publicamente espancados com varas, tá? E em seguida lançados no cárcere interior com os pés no tronco. Será o que nós faríamos no lugar deles? Qual seria a nossa posição? Todavia, apesar de feridos, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. Após essa severa provocação, tá? Provação, não esmoreceram, tá? Mas impelidos pelo Espírito vieram a Tessalônica. Na cidade, em meio às suas lutas e com ousada confiança, anunciaram quem? A Cristo, tá? Nessa perspectiva, somos encorajados a não desfalecer na pregação do Evangelho, mas confiando, né, ou confiados em Deus, jamais recuar mesmo diante das ameaças de prisão ou de morte, tá? Qual será a minha atitude e a sua atitude? Se disseram, não, eu vou pregar ali, se alguém nos ameaçar, se fores, eu te mato. Qual será a nossa atitude como cristão? Será que a gente vai recuar, vai ter medo, ou a gente vai avançar confiando no poder do Evangelho? Ponto 3. Fidelidade na pregação. O apóstolo dos gentios assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, condutas imorais ou de artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentiras. E hoje, pessoal, nós vivemos em um tempo onde o secretismo, tá, dentro da igreja é imenso, que a gente já
Aquele que não, por isso que eu incentivo sempre, leia a sua Bíblia, cheque o que estão pregando, porque é só assim você vai identificar as heresias horrendas que estão tentando empurrar a goela abaixo das pessoas, tá? Então, 2 Pedro 1,16 diz o seguinte: porque não vos fazemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, tá? O termo fábula, pessoal, no grego, é o mesmo que mito, tá? De acordo com Pedro, os falsos mestres estão ensinando aos membros da igreja heresias destruidoras, tá? E palavras fictícias, tá? Então Pedro ele acrescenta que escarnecem da promessa de Cristo sobre sua volta, tá? Esses mestres negam a base histórica da mensagem do Evangelho e, em seu lugar, apresentam seus próprios mitos, tá? Fábulas. Ao contrário, Paulo declara que o Evangelho ele é de Deus e que o próprio Deus o consuminou como arauto, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Dessa forma, o propósito do apóstolo não era o de satisfazer seus ouvintes com falsos discursos, como a gente vê hoje em dia, né? O que tem de pregadores, pastores, doutores, obreiros, tá? Trazendo para o povo mensagens que afagam o ego. Não faça isso, meu querido, minha querida, não. Você tem que pregar o Evangelho. O Evangelho, ele confronta. Se não tiver esse confronto, não há mudança, tá? Então, nesse sentido, somos exortados a manter fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar Cristo com sinceridade, tá? 2 Coríntios 2,17 diz: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então seja sincero, tá? Mesmo quando erramos, temos que falar a verdade. Errei, já pedi perdão ou pede perdão e Deus ele vai te perdoar e a gente tem que se consertar, tá? Então o termo falsificadores, nesse contexto, refere-se àqueles que deturpam e manipulam a mensagem do Evangelho com intenções distorcidas, ou seja, não é aquele, eu não estou falando daquelas pessoas, tá, pessoal, que vai pregar e aí não se preparou, tá, e acaba dando uma topada, né, acaba errando aqui, ocular, falando algumas coisas que distorcem ali, mas porque ele não se preparou, ele não estudou, ele não pediu o auxílio do Espírito Santo por alguma situação dessa. Estou falando daquelas pessoas que elas já vão com a intenção mesmo de pregar a mentira, né, de enganar o povo. Então Paulo enfatiza que ele e seus companheiros não fazem parte desse grupo que distorce a palavra de Deus para benefício pessoal ou objetivos egoístas, tá? Então, ao usar esse termo, Paulo está apontando para pregadores itinerantes, tá? Que vendiam uma versão diluída do Evangelho como se fosse uma mercadoria, tá? Visando lucro próprio, ou seja, dinheiro, que tem de pregadores itinerantes indo de igreja em igreja, enganando o povo para arrancar dinheiro dessa galera aí. Olha, digo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, foque na palavra de Deus, tá? Dê mais valor aos ensinos da palavra de Deus, porque esses enganadores, esses fraudulentos não vão enganar você. Mas, né, além disso tudo, a justiça de Deus não está cego para eles, não. Deus está vendo tudo e eles serão cobrados grandemente, tá? Então, embora Paulo não mencione quantos eram, a palavra muitos, né, sugere que esses pregadores estavam em diversos lugares, além de Corinto. E hoje, então, pelo mundo inteiro, não é assim? Tópico 2, convicção moral. Tá? Então, em termos gerais, tá, pessoal, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denomina-se ética, tá? E a prática dessa conduta recebe o nome de
moral. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Ponto 1. Retidão nas ações. A conversão, tá, pessoal? A conversão, a verdadeira conversão genuína, né? Ela opera o quê? Transformação moral na vida do crente salvo, tá? Perdão, 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz: assim que se alguém está em Cristo, é o que, pessoal? Isso mesmo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que maravilha, tá? Então, o crente, ele é uma nova criatura, ponto. Renovada, tá? Segundo a imagem de Deus, que compartilha da sua glória, que experimenta a renovação do conhecimento e do entendimento e que vive em santidade. Tá? Desse modo, a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, a deixar a mentira e falar a verdade, deixar o furto e ser honesto, não pronunciar palavras torpes e dizer apenas o que edifica, tá? Então, uma vez que acreditamos em Cristo e nos arrependemos de nossos pecados, recebemos uma nova natureza para viver de acordo com a vontade de Deus. Portanto, nosso comportamento deve estar em conformidade com as Escrituras, tá? Por isso, a necessidade de você conhecer mais esse Deus que você serve. Como é que eu posso conhecer mais desse Deus? Lendo a sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Tá? Então, nesse aspecto, o apóstolo Paulo reivindica a retidão das próprias ações ao afirmar: nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Tá? Aqui ele enfatiza que jamais usou de falso sentimento para obtenção de favor. Tá? Ainda assevera que sua motivação era desprovida de ambição financeira. Será que hoje é assim? Pessoal, de verdade, eu acredito ainda que há sim o remanescente fiel, há pessoas compromissadas com a palavra de Deus, que a preocupação dele é realmente de expandir aí, tá? O evangelho de Deus, né, a toda criatura, sem ambição financeira. Mas diria eu que 90% hoje quer saber de dinheiro, tá? Diz que o paraíso é aqui, que a gente tem que viver do bom e do melhor, que a palavra de Deus diz isso. Não diz isso, não. Quando a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, as aflições também está inserido a vida financeira também. A gente vamos passar por dificuldades, tá? O que Jesus prometeu é que não faltará o quê? O pão de cada dia, tá? Então, somente o falso cristão é que busca poder e influência por meio da bajulação mentirosa, tá? Romanos 16, do verso 16 e 17, diz assim: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, escândalos contra a doutrina que apresentastes. Desviai-vos deles, tá? Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples, tá? Então, logo a conduta de retidão é uma virtude do crente regenerado. Se tu não foi regenerado, você não tem essa virtude, tá? Colossenses 3:23 diz: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como o Senhor e não aos homens, tá? 1 João 3:18 diz: meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Ou seja, além de fazer a obra, tem que ser com verdade, não para parecer, tá? Ponto 2. Reputação ilibada. Considera-se, tá, portadora da reputação ilibada a pessoa de reconhecida idoneidade moral. Veja como Paulo avalia sua reputação com esta frase: não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Isso indica que o apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. E hoje, sabe, tem uma galera que é assim. Estão fazendo, eu vou dar um exemplo simples.
As pessoas que querem reconhecimento humano. Ah, vai ter algum evento na igreja e as pessoas se reúnem, não, eu faço isso, eu faço aquilo, fala o pastor fica feliz, né? Poxa, todo mundo querendo participar. Só que na verdade de 20 que disse eu vou fazer, 2 fazem. E os outros estão ali só se apoiando no outro. E quando o pastor aparece, aí eles tomam a frente. Aí o pastor, olha, meu servo aí, ó, servo de Deus aí trabalhando na obra do Senhor, que maravilha, não é assim? Só que não, na verdade é 2, 3 que estão trabalhando, né? E os outros levando a fama, porque é isso que eles querem, né? Por seu ego, né? Então vamos lá, muitos cristãos na atualidade ficam frustrados quando seus esforços não são reconhecidos pelas pessoas. Não podemos condicionar nosso trabalho no reino ao reconhecimento humano. Trabalhamos para Deus e não para sermos reconhecidos. Não é assim? Pelo menos deveria ser assim, tá? Então essa postura, ela foi adotada por ele em todo lugar, demonstrando a coerência e a integridade de seu apostolado. Ele não procurava obter vantagem e nem honra em parte alguma, tá? Aos Coríntios escreveu que o crente deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio, tá? A conclusão ela é clara aqui. Os que aspiram fama e prestígios caem em tentação e maculam o Evangelho. Nosso viver deve glorificar a Deus e Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus para sempre, tá? Ponto 3. Vida irrepreensível. O adjetivo irrepreensível, pessoal, denota uma conduta que não pode ser censurada, tá? Nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunhas de sua postura santa, justa e irrepreensível, tá? Essas designações implicam em obediência nas questões morais, atitude de retidão exemplar e conduta sem motivo algum de reprovação, ou seja, denotam o padrão de comportamento para com Deus, para com os homens e para consigo mesmo. Tá? Então, ciente da influência que sua vida exercia sobre os fiéis, o apóstolo diz, para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Tá? Assim, o grau de comprometimento adotado pelo crente com os valores do reino é o reflexo de nível de sua comunhão com Deus. Como é que está a sua comunhão com Deus? Já comenta aqui embaixo, tá? Eu esqueci de falar no início. Deixa o teu like, compartilha, me ajuda a expandir aí a palavra do Senhor, os ensinos da palavra de Deus, tá, pessoal? O tópico 3, convicção social. Ponto 1, bem-estar comum. O bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. Não por acaso a Bíblia fornece instruções para o bem-estar, pessoal, o bem-estar espiritual e social dos seres humanos, tá? O papel da igreja é o de proclamar o evangelho como igreja, tá? E aliviar o sofrimento, promovendo, né, o bem-estar social entre os irmãos. Só que, né, tem alguns irmãos que promovem o quê? A contenda, a discórdia, o disse-me-disse, a fofoca, as brigas por causa de cargo, mas não querem os encargos que o cargo sempre tem. Esse tipo de coisa ninguém quer, né? Então propagam isso. Muito cuidado com isso. Tiago 2, verso do 15 ao 17 diz: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, tá? Cotidiano, né? Falta do alimento do ano inteiro, tá? E algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Ou seja, pessoal, a gente tem que, sabe, o que acontece? Quando a gente vai dar uma força para o irmão que está passando por mais dificuldade, o que a gente faz? Novamente, não, vamos orar aqui e tal, mas espera aí, só oração, a oração sem ação, ela é morta. Então, tem que ter oração sim, mas se você pode, ajuda o teu irmão.
seja na área financeira, material, espiritual, principalmente. Mas o que acontece é que às vezes você pode ajudar, seja o mínimo possível. Mas sabe o que você faz? Vamos orar, olha, que Deus te abençoe e abre as janelas do céu que vai cair bênçãos sem medida. E quando muitas vezes julgamos. Se está passando por isso é porque está sendo infiel, tem alguma coisa errada, está dando brecha para o diabo, e é assim que a banda toca, né? Só que não, né? Abacuque registra que os problemas sociais de sua época resultavam do pecado, tais como inversão de valores, violência e injustiças. Assim, o mal social tem origem no pecado. Ciente disso, o apóstolo Paulo escreve: quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, tá? Então, esse sentimento é comparado ao cuidado de uma mãe que se preocupa e protege os filhos, tá? Também é equiparado ao procedimento de um pai amoroso que se interessa pelos problemas dos filhos, tá? Era assim que Paulo encorajava, confortava e servia de exemplo à igreja. Nessa direção, o dever cristão engloba a moral e o social, pessoal. O social tem que fazer parte da igreja, tem que fazer parte da sua vida, da minha vida. Tá? A dedicação exclusiva de uma parte em detrimento da outra não retrata o evangelho de Cristo. Tá? Tiago 2,17 diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma, tá, pessoal? Ou seja, eu tenho fé, mas não tenho obra, de que adianta? Tá? Se eu sou cristão, se eu tenho fé, a obra ela faz parte, ela vai fazer parte, tá? Então, devemos viver afastados do pecado, ao mesmo tempo em que estamos dispostos a servir as pessoas por amor, tá? É por amor, não para estar ajudando as pessoas, por exemplo, no financeiro e sair espalhando para todo mundo. Nada disso. Caso contrário, corremos o risco de realizar ações apenas por aqueles que podem nos beneficiar de alguma forma, tá, pessoal? E é assim, sabe? A gente tem que dar com essa mão que essa não veja, mas a gente faz assim, ó, dá com essa e essa já está estendida. Misericórdia. Ponto 2, dedicação altruísta, tá? O apóstolo se dedicou com profundo altruísmo na propagação do evangelho. Apesar do direito inerente ao seu apostolado, ele decidiu nada receber, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser servos pesados, né? Então, ó, nesse caso, temos uma decisão pessoal de Paulo, não um ensinamento doutrinário, tá, pessoal? Não confunda. Ele usa essa recusa em receber qualquer tipo de benefício para se defender daqueles que o acusavam de estar buscando vantagens pessoal, tá? Assim sendo, para prover o necessário sustento, o apóstolo valeu-se de seu ofício de fabricante de tendas, ou seja, ele trabalhava, tá? Eu sei que tem muitos pastores que vivem da obra, exclusivamente da obra, tá, pessoal? Mas minha visão aqui é: se você pode trabalhar, se tem como, trabalhe, tá? Agora, se não tem, tem que viver da obra mesmo, tá? Então, acerca disso, recordava aos irmãos do seu trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, não para sermos pesados a nenhum de vós, para não se tornar um fardo para a igreja. Ele se desgastou numa atividade laboral extenuante, tá, pessoal? Então aqui é importante ressaltar que a Bíblia não condena a provisão financeira para os obreiros de forma alguma, tá, pessoal? Pois o próprio apóstolo escreveu que aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho, tá? E que digno é o obreiro do seu salário. A Bíblia não diz isso? Pois é. Então assim ele explica que não usou dessa justa prerrogativa porque conhecia a extrema pobreza da igreja de seu tempo. Só que hoje, em alguns lugares, né, o que acontece? A liderança sabe, mas sabe o que ele faz? Ele massacra, escraviza, inventando parafernália aí para tirar aquilo que o povo não tem, tá? Mas Paulo não, ele fez ao contrário. Ele sabia que o povo não podia, então ele
trabalhava, e acredito eu que ele, do seu bolso, ele ajudava as pessoas ainda. Essa é que é a verdade, né? Então, dando sequência aqui, que suportou as restrições, né? A igreja de seu tempo aqui, né? Ele conhecia a extrema pobreza de seu tempo, né? Da igreja de seu tempo, que suportou as restrições financeiras para não criar obstáculo ao evangelho e que tudo fez para ganhar o maior número possível de almas, tá? Nesse sentido, aprendemos que o amor sacrificial e o trabalho voluntário e desprendido são essenciais para o crescimento do reino e devem fazer parte de uma profunda convicção cristã, como contraponto, né, claro, ao espírito da Babilônia, que é o oposto do altruísmo cristão, tá, pessoal? A conclusão aqui é a seguinte, ó. Paulo foi submetido, né, a uma série de provações durante seu ministério. Não bastante, ele nos deixou exemplo de intensa convicção de nossa eleição em Cristo, tá? Destaca-se sua convicção espiritual resultante do poder do Espírito, sua convicção moral como reflexo do temor de Deus e sua convicção social demonstrada pela abnegação em servir. Ratifica-se em que em nossos dias carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus na terra, tá, pessoal? Não se esqueça, se inscreva no canal, tá bom? Ativa o sininho, porque o YouTube te avisa toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui. No mais, deixe seu joinha, comente, compartilha, tá? E me diga aí de onde é que você está me assistindo, para eu mandar um abraço para você, seja de onde for, tá bom? Até o próximo vídeo, querendo Deus, e que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente, em nome de Jesus.